Se investir fora do Brasil é algo tão positivo assim para os brasileiros, por que é que não tem quase nenhum brasileiro investindo nos mercados internacionais nos dias de hoje? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente fala de temas como investimentos, empreendedorismo, economia e planejamento tributário. Todos esses são temas que são do interesse de quem está na busca de prosperar financeiramente. E se você é novo por aqui, então, considere se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que as dicas que a gente traz para você, elas vão ser muito valiosas aí na sua jornada rumo à liberdade financeira. A propósito, a gente tem um diferencial por aqui, que é o fato de que a gente aborda todos esses temas sob uma perspectiva de internacionalização, o que não tem nenhum outro canal fazendo assim como a gente faz. E bem, quando eu falo sobre investir nas bolsas de valores aqui no Brasil, a gente precisa ter em conta que o Brasil tem uma população de 211 milhões de pessoas. E dessas 211 milhões, apenas 3 milhões de CPFs estão investindo nas bolsas de valores. Isso é um número extremamente baixo. Significa que apenas 1,4% da nossa população investe no mercado de ações. Bom, tá bom que esse número já foi muito pior. Para você ter uma ideia, em 2017, 3 anos atrás, eram apenas 600 mil pessoas que investiam nas bolsas. Ou seja, a gente teve um boom, um crescimento aí de ordem de 3, 4 vezes em alguns poucos anos, o que é excelente na minha perspectiva. Só que se a gente for ver, entre essas 3 milhões de pessoas que investem nas bolsas de valores, a gente vai ver que no mercado internacional especificamente, ainda não tem quase ninguém. Quer dizer, esse número ele é crescente a cada dia que passa. Só que hoje em dia, a gente tem algo estimado em torno de 250 mil a 300 mil CPFs ativos de brasileiros nas bolsas de valores americanas. Isso é muito pouco. Isso representa apenas 0,14% da nossa população. 0,14% não é quase nada. E aí talvez você esteja se perguntando, pô, se investir fora do Brasil é tão excelente assim como você diz, Guilherme, por que é que não tem quase nenhum brasileiro que investe lá? E aí, bom, tem alguns motivos que podem responder a essa pergunta. O primeiro deles é que os brasileiros, em geral, eles já não investem. Quer dizer, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um número muito grande da nossa população que sobrevive apenas com menos de um salário mínimo. Para essa galera, investir está fora assim, da realidade deles. E bem, então é por isso que a gente tem apenas 3 milhões de brasileiros investindo nas bolsas. E desses 3 milhões, cerca de 300 mil lá fora. Mas tá, isso só responde uma parte da pergunta. Porque se a gente tem 3 milhões de pessoas investindo na bolsa, o que justifica que apenas 300 mil, ou seja, 10% da galera que investe, não internacionalizou, ficou investindo apenas na bolsa brasileira? Porque se investir bom lá fora é tão bom assim, no mínimo que a gente deveria esperar é que, sei lá, pelo menos 60%, 70% dos investidores brasileiros já tivessem uma posição internacional. E não é isso que acontece. E qual que é o motivo disso então? Será que os brasileiros eles são patriotas e é por isso que eles querem investir aqui no Brasil e que se dane aí esses yankees capitalistas? Bom, eu acredito que pode até ter muitos brasileiros patriotas sim, mas quando se fala em investimento, a gente vai buscar as melhores oportunidades de enriquecer. E se as melhores oportunidades elas não estão aqui, meio que o patriotismo não importa, porque você quer buscar o que é mais rentável e que tem mais chance de te fazer prosperar financeiramente. Então isso aí não justifica, não é o motivo que faz com que os brasileiros não investam lá fora. Então qual seria? Será que é porque as oportunidades para os brasileiros elas são melhores aqui no Brasil do que elas são lá fora? Bem, muita gente acredita nisso, mas na minha perspectiva pessoal, eu acredito que absolutamente não são. Até porque a nossa bolsa ela é muito menor do que a bolsa lá de fora, como eu já falei em diversos vídeos aqui no canal. A gente representa apenas 1% de todo o mercado de ações mundial, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, representa 40%.
Mas não é nem só isso não. O Brasil não é terra fértil para as empresas prosperarem. Aqui a burocracia é imensa. Os índices de liberdade financeira, de liberdade para empreender, eles são irrisórios. O nosso país fica para trás da maior parte dos países do planeta. Para ser sincero, aqui a crise econômica e a crise política, elas não são a exceção não, elas são as regras. São poucos os momentos da nossa história que a gente tem aí um momento de otimismo, mas em regra a gente está sempre em crise. Além do que a insegurança jurídica aqui é tremenda. Você nunca sabe se de repente amanhã vai vir um imposto que vai taxar os teus investimentos nas bolsas por aqui, ou se de repente até confiscar o seu patrimônio por aqui. Isso já aconteceu aqui no Brasil, não é um absurdo nenhum pensar sobre isso então. Então realmente não há como entender essa perspectiva que algumas pessoas têm de que as melhores oportunidades estão no Brasil. Eu discordo. O Brasil é um país considerado especulativo pelas principais agências de rating do planeta e também é um país cuja moeda tem essa tendência aí de se depreciar ao longo do tempo e daqui a um tempo vai virar pó. Então o que adianta você ser milionários em reais se o real não valer mais nada daqui a uns anos? Então, se não é o patriotismo, se não é aí a qualidade dos investimentos no Brasil, o que diabos faz com que 90% dos investidores brasileiros ainda não invistam fora daqui? Bom, essa é uma das perguntas que mais me instigam diariamente. É aquele tipo de pergunta que eu faço todo dia, tipo, por que estou na Terra? Quem sou eu? De onde viemos? Por que o CPF, pessoa física brasileira, não investe nas bolsas de valores americanas? Eu fico me perguntando isso sim. Mas eu tenho alguns palpites do porquê que isso acontece. E é o fato de que, bem, o investidor brasileiro ele não investe fora daqui porque quando ele começou a investir recentemente, a maior parte deles, não se deu conta de que era possível fazer isso e mais, de que era tão simples investir lá fora quanto é investir no Brasil. E aí eles começaram a pesquisar conteúdo em português e acabaram se limitando à Bolsa Brasileira. Mas por que será que o brasileiro não se deu conta disso? Bom, existem alguns motivos. O primeiro deles é o viés geográfico. Você investe no Brasil simplesmente porque você é brasileiro. Assim como um vietnamita investe no Vietnã porque ele é vietnamita. E dificilmente você vai pensar, cara, acho que eu vou investir lá no Vietnã. Do mesmo modo, o vietnamita dificilmente vai pensar, cara, eu acho que eu vou investir lá no Brasil. Assim, não é o tipo de pensamento que passa na cabeça das pessoas. Isso acontece sem que seja algo racional. Isso acontece por causa do nosso viés cognitivo geográfico. Diga-se de passagem, isso é muito estudado pela economia comportamental e também pela psicologia e é aplicável em vários dos nossos comportamentos. É algo que só prejudica a gente na hora de investir. Mas, cara, o viés geográfico não é o único motivo que faz os brasileiros não investirem nos mercados internacionais e ficarem só aqui no Brasil, não. Porque a gente já sabe da existência desse viés geográfico há, sei lá, pelo menos 50 anos, foi quando saiu os estudos do Daniel Kahneman. Então, será que durante todo esse tempo ninguém começou a pensar aí, tipo, eu preciso investir lá fora para me proteger de todas essas insanidades e perigo da moeda do Brasil? Será que naquele tempo lá de hiperinflação, em que os teus pais, os teus avós começaram a ver os patrimônios derretendo, eles não pensaram, olha, eu acho que é uma boa ideia eu vender essa estaleca aqui que a gente tem no Brasil e comprar dólares e investir lá fora? Será que ninguém nunca pensou nisso? Será que, sei lá, demorou 50 anos para cair a ficha do brasileiro? Bom, eu acredito que não foi isso não. Eu acredito que tem algum fator a mais que faça com que mesmo aqueles que tiveram noção dos problemas do nosso país não tenham conseguido internacionalizar por tanto tempo. Afinal, essa questão aí do brasileiro começar a ter acesso ao mercado lá fora, ela é muito recente. E é justamente esse o motivo então. É o fato de que até pouco tempo atrás era simplesmente negado ao brasileiro que ele pudesse investir nos mercados internacionais. Nos anos 90, o câmbio aqui no Brasil era fixo, o que significa que o Banco Central chegava todo dia de manhã e na base da canetada mesmo dizia, hoje o dólar tá 2,50, hoje o dólar tá R$1, hoje tá 5. Era ele que decidia, não era o mercado. Ele fazia um congelamento de preços. Só que para esse congelamento de preços funcionar,
ele precisava ser um controle rígido aí sobre as trocas de moedas diferentes aqui no país. Então ele limitava que os brasileiros comprassem dólares e investissem também em investimentos lastreados no dólar. Para você ter uma ideia, se um brasileiro dos anos 90 quisesse viajar para o exterior, para fora do Brasil, ele ia ter um limite de quanto que ele poderia comprar de dólar. Esse limite era, ele só ia poder levar cerca de $1.500 em dinheiro e um cheque de $1.000. E cartão de crédito e de débito, isso aí também não podia levar não, meu amigo. Então ficava realmente muito limitado. Não por acaso, naquela época se popularizou bastante a figura do doleiro. E aí a gente tinha um dólar paralelo, que acontecia nas praças das principais cidades, e esse dólar que era na base da canetada. Sendo que, na minha opinião, o dólar de verdade era o preço do dólar paralelo, que era o preço do dólar a mercado. Diga-se de passagem, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia na Argentina, em que o governo de lá está proibindo que os argentinos comprem quantias elevadas de dólares. E aí o pessoal lá tem o chamado Blue Dollar, que é negociado na rua e que está uma cotação muito mais alta do que aquele dólar que eles dizem que é o preço na base da canetada. Mas isso é outra história. O ponto aqui é que então, no Brasil dos anos 90, já tinha muita gente que tinha se dado conta da importância de internacionalizar para se proteger. Mas mesmo assim, era tão difícil mandar o dinheiro para fora, era quase impossível para quem era investidor de varejo e mesmo para quem era cliente grande dos bancos, os custos para fazer essa operação eram tão caros que o investidor foi convencido de que não valia a pena. De repente era melhor ele ficar aqui no Brasil, comprar terras, de repente, para poder se proteger da inflação da nossa moeda. Mas se ele fosse mandar para fora, ia comer tudo em taxa também, aí não compensava. Naquela época não tinha BDRs, não tinha fundos cambiais, não tinha nenhum tipo de investimento atrelado aos dólares aqui no Brasil. Então, por mais que você quisesse, você simplesmente não poderia. Lhe foi negado essa oportunidade. E cara, eu tenho uma história interessante para te contar de como foi que tudo isso começou a mudar. Essa história é épica. Reza a lenda que o início dessa mudança se deu quando trocou um dos presidentes lá do Citibank, que é um banco que tinha no Brasil antigamente, mas que acabou saindo daqui de tanto processo trabalhista que ele levou. E bem, o Citibank, ele era um banco que o presidente pegou um dia e virou assim e falou pro pessoal: cara, eu tenho clientes que querem investir em dólares, dá um jeito aí. E aí os funcionários do banco viraram para o presidente e falaram bem assim: mas doutor, aqui não tem como investir em dólar no Brasil, porque tem a legislação que proíbe de fazer isso. Aí o presidente virou assim e falou de novo: acho que vocês não entenderam. Eu quero que tenha essa possibilidade para ser oferecida no meu banco. Não dá na legislação? Dá um jeito, te vira, ou vocês estão demitidos. Foi mais ou menos essa cartada aí que o presidente deu, e aí os funcionários do banco começaram a pensar: porra, tô ferrado, né? Ou eu vou perder meu emprego, ou eu vou ter que dar um jeito aí na base da britadeira de conseguir ser possível investir em dólares aqui no Brasil. E aí eles começaram a olhar por que a gente pode fazer, não conseguiam fazer pressão no banco, no Banco Central, não conseguiam fazer pressão no Congresso, a lei não mudava de jeito nenhum. Aí eles falaram: cara, para a gente derrubar essa lei, a gente vai ter que achar alguma passagem na Constituição que possibilite investimentos em dólares no Brasil. Eles foram lá na Constituição de 88, não acharam nada. Até que algum advogado do banco teve a brilhante ideia de olhar: cara, nas constituições passadas ainda tem alguns artigos que estão em vigência. Será que se a gente não achar nelas alguma coisa que faça a gente ter respaldo para conseguir esses investimentos em dólares, não vai nos servir? E aí eles foram lendo todas as constituições que já teve no Brasil. E lá na Constituição de 1914, eles acharam lá um artigo que falava sobre exportação e que dava aos exportadores o direito de emitir notas promissórias lastreadas em dólares, só para os exportadores. Mas aí no dia seguinte, o banco pegou esse artigo aí e lançou a tal das Export Notes.
E aí foi um sucesso aí, todos os clientes começaram a buscar logo que foi anunciada. Mas o Banco Central, a CVM, todo mundo aí reza a lenda que no dia seguinte também já estava batendo a porta lá do Citibank, perguntando, cara, você tá maluco? Isso aí é completamente irregular, é contra a lei aqui no Brasil. Acaba com esse tipo de investimento agora. Aí o advogado virou e falou, não é. A gente achou esse dispositivo na Constituição de 1914 que vocês esqueceram de cancelar. Então tá apoiado aqui, a gente tem o jeito e isso funciona. Dito e feito, essa construção gambiarra jurídica aí, ela funcionou e até eles conseguirem mudar a lei já era tarde, porque todos os bancos já tinham feito a tal da Export Notes para os seus clientes. Genial, cara. Esse advogado aí é um dos caras que eu adoraria ter trabalhado com ele. Esse cara é um dos meus. Mas voltando aqui à tese principal desse vídeo, o meu ponto é que nunca foi fácil para os brasileiros investirem em dólares. Antigamente era impossível e depois que começou a Export Notes para chegar até o dia de hoje em que você consegue investir nas bolsas de valores internacionais com alguns poucos cliques sem sair de casa, a caminhada foi muito longa, até porque as Export Notes elas não eram para o povão não, para o investidor pequeno, elas eram para alguns poucos clientes grandes dos bancos, para os pequenos ainda não tinha solução. E aí, para você ter uma ideia, depois começou a ter só lá na frente os fundos cambiais, que era para te dar uma proteção nos dólares, BDR para pessoa física com menos de 1 milhão, cara, foi agora só em 2020. Quer dizer, esse processo de abertura da economia internacional para o investidor pequeno, brasileiro, pessoa física, ele ainda está muito iniciante, a gente ainda está começando a ver isso. Só agora que a gente conseguiu, muito mais porque mudanças que foram feitas para receber brasileiros lá fora do que de abertura aqui no Brasil, que a gente está tendo essa janela de oportunidade de investir lá no exterior. Então, o motivo que faz, na minha perspectiva, com que muitos brasileiros eles não investam ainda nos mercados lá de fora, é justamente porque foi negado a nós essa possibilidade, além do viés geográfico. Em todo caso, as melhores oportunidades, na minha perspectiva, elas não estão aqui não. Elas estão no mercado maduro de verdade, como é o mercado americano, entre outros que a gente encontra na Europa e mundo afora. E será que vai ser assim para sempre? Será que o brasileiro nunca vai enxergar o fato de que investir lá fora é fácil? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que é só uma questão de tempo para isso começar a mudar. Tudo é um processo. Como a gente acabou de ver, em 2017, há 3 anos atrás, a gente tinha só 600 mil brasileiros investindo. Hoje já são 3 milhões de brasileiros, o que significa que o brasileiro ele ainda está descobrindo a bolsa. O primeiro passo foi sair da poupança e ir para a conta em corretora de valores aqui no Brasil. Eu acho que o próximo passo vai ser justamente sair da conta da corretora aqui de valores aqui no Brasil e começar a migrar os investimentos lá para os Estados Unidos. É só uma questão de tempo. E quando isso acontecer, os escritórios da Faria Lima em São Paulo, eles não vão mais estar concorrendo apenas entre si, não. Eles vão começar a concorrer também com os escritórios de Wall Street e os escritórios da Europa. E aí eu quero ver. Aí a brincadeira vai ficar séria. Na minha opinião, isso é um processo que só tende a se acelerar, ainda mais considerando as condições da macroeconomia brasileira, que, convenhamos, não estão entre as melhores. E você, está preparado para esse futuro? O que você acha que vai ser do Brasil daqui a 5, daqui a 10 anos? Veja o que era nos anos 90, imagine o que vai ser em 2030. É bom a gente ficar ligado, é bom começar a internacionalizar. Mas lembrando que isso é apenas a minha opinião e que esse vídeo e nenhum outro vídeo aqui do canal se trata de assessoria ou conselho de investimentos, nem de nada. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Um abraço e até a próxima.